Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e nesse 10º episódio da nossa série de somatórias, eu vou falar um pouquinho sobre um tipo de soma muito importante, muito recorrente, que é as somas geométricas, ok? Então, no último vídeo eu falei um pouquinho sobre as somas de um número, de um índice que varia com uma potência fixa. Agora é o contrário, é um número fixo onde a potência varia. Ok? Então, os primeiros resultados que a gente tem que saber e conhecer de cabeça, né, eu vou demonstrar eles para vocês, bom, eu falo que Z é um complexo, né? A gente, por enquanto, não trabalhou muito sobre os complexos, mas funciona com os complexos, né? Vocês sabem que os complexos englobam os reais, então é por isso que eu falei de uma forma geral, Z é um complexo, mas pode ser Z um real também, né? Que a soma de Z potência K, com K variando de 0 a N, se Z for igual a 1, vai ser a soma de 1 potência K, isso vai ser igual a N mais 1. E se Z for diferente de 1, vai ser igual a essa fórmula, que é 1 menos Z potência N mais 1 sobre 1 menos Z. Ok? Então, vou demonstrar ela para vocês. O primeiro ponto, bem simples, né? Porque se Z igual a 1, vai ser igual a soma de K igual a 0 a N de 1 potência K, né? Só que 1 elevado a qualquer potência é 1, né? 1 potência 0 é 1, 1 potência 1 é 1, 1 potência 2 é 1. Então vai ser igual a soma de k igual a 0 a n de 1. Isso daqui é um cardinal. Então é o número de termos que temos na soma. Então como a gente começa a 0, vai ser n mais 1, né? Temos n mais 1 termos nessa soma. Então isso vai ser igual a n mais 1. Então o primeiro ponto é bem simples. O segundo ponto um pouquinho mais técnico, mas bem simples também, é no caso geral, se z foi diferente de 1. A ideia aqui é sair, né, a gente resumir essa soma com um índice, então vai ficar Sn que é igual à soma que a gente está procurando, então k igual a 0 a n de z potência k, né, obviamente z sendo diferente de 1, e a ideia aqui é multiplicar os dois lados por 1 menos z, tá? Eu não sei bem de onde que veio essa ideia, mas ela funciona muito bem e é bem simples. Então vai ficar 1 menos z vezes Sn igual a 1 menos z vezes a soma de k igual a 0 a n de z potência k, né? E a ideia aqui é distribuir esse termo aqui. Então vai ficar 1 menos z potência Sn igual. Então distribuindo vai ficar a soma de k igual a 0 a n de z potência k menos isso daqui vezes z, né? Então vai ficar menos a soma de k igual a 0 a n, né? Por linearidade a gente pode entrar o z, de z potência k mais 1. Ok? Se vocês preferem, vocês podem fazer etapa por etapa. Eu já fiz diretamente aplicando a linearidade, né? Então já entrei o Z aqui. Então temos isso. E vocês veem bem, né? Se vocês estão acompanhando a série, que isso daqui é claramente uma soma telescópica, né? Então teremos 1 menos Z vezes Sn igual ao quê? Esse daqui começa em K, né? Então vocês veem bem que o único termo que não vai ser eliminado aqui é o primeiro termo, é o Z potência zero, ok? Z potência zero é 1 menos. Aqui, ele k mais 1, ele termina em n, ou seja, ele termina em n mais 1. E esse daqui não tem n mais 1. Então vai ficar menos z potência n mais 1. Tá? Definição clássica de uma soma telescópica. E agora a gente pode dividir, né? Porque como z é diferente de 1, isso daqui não dá zero. Então eu posso dividir muito bem. Então vai ficar Sn igual a 1 menos z n mais 1 dividido por 1 menos z. Ok? Então, essa é a fórmula geral de uma soma geométrica, bem simples, né? Vocês decoram de que maneira? Bom, eu decorei assim, né? A gente sempre vai ter um menos z embaixo, um aqui, menos, e aqui vai ser z potência o número de termos da soma, né? Então, a soma vai de 0 a n, então temos n mais 1 termos, ok? Então, é assim que eu decorei. Vocês podem procurar outras técnicas, ou até mesmo aprender a demonstração, que ela é bem simples, e aí vocês acharem toda hora, caso vocês, por algum momento, esqueceram da forma. Vou dar um exemplo para vocês de cálculo, tá? Eu vou querer calcular, por exemplo, a soma de k igual a 0 a 4n de 2i potência k, ok? Bom, eu não falei muito sobre os complexos, eu não sei se você, né, pessoa que está vendo o vídeo, conhece os complexos, tá? Nesse exercício não vamos precisar conhecer, porque eu não vou simplificar a fórmula que a gente vai achar, tá? Só saibam que i ao quadrado igual a menos 1, tá? Se vocês quiserem simplificar,
façam isso, né? Então, por exemplo, temos que i igual a i, isso é óbvio, né? I potência 2 igual a menos um, i potência 3 igual a menos i, e i potência 4 igual a 1. Tá? Se vocês quiserem tentar simplificar, é bom saber disso. Tá? Mas a gente não vai usar isso hoje. A gente não vai usar isso hoje. A ideia aqui é reconhecer uma soma geométrica. Vocês percebem bem que é uma soma geométrica, né? Porque temos um índice em potência que varia com um número fixo, ok? Então, o que na verdade a gente está procurando é a soma de k igual a zero a grande N de z potência k, né? Sendo que grande N é 4N e z seria 2i. Então vocês percebem que isso daqui, a fórmula é 1 menos z potência n, grande N mais 1, né? Porque é o número de termos, dividido por 1 menos z. Então vocês veem bem que essa soma aqui, com a zero a 4n de 2i potência k, vai ser igual simplesmente a 1 menos z, então 2i, potência n mais 1, ou seja, 4n mais 1, sobre 1 menos 2i, ok? Se vocês quiserem, vocês podem tentar simplificar isso, né? Vai ficar 2 potência 4n mais 1 e potência 4n mais 1 é um par, é um ímpar, pouco importa, né? Vocês procuram tentar simplificar isso, porque vai ficar i potência 4n vezes i, né? I potência 4n é i potência 4 potência n, então vai ficar i potência n vezes i. Então vai ficar i potência n mais 1, se eu não me engano, ok? Mas enfim, pouco importa. É para vocês reconhecerem, aprender a reconhecer uma soma geométrica. No caso, eu falei besteira, né? I potência 4 igual a 1, então vai ficar 1 potência n é 1 vezes i, então fica menos i. Bem mais simples, mas enfim, corrigindo o meu erro aqui. Um resultado que é importante, só que a gente não está falando muito sobre isso, porque a série é sobre somatórios e não sobre séries numéricas. A série da série fica meio redundante, mas enfim, as séries são basicamente somas que vão ao infinito. Tá? Eu não falo muito delas porque elas precisam, são outros objetos, a gente precisa de outros utensílios, a gente precisa tomar cuidado com a convergência. Você sabe o que é convergência? Talvez não. Então, é bem perigoso eu falar sobre isso por enquanto. Por que eu estou apresentando esse resultado para vocês agora? Porque muitas vezes a gente pode encontrar elas, porque é um resultado bem simples. Tá? Só que vocês têm que ter uma certa noção do que é, então eu vou apresentar agora. Né? A série geométrica ela é definida, né? A gente só pode escrever esse termo aqui, então a soma de n igual a zero mais infinito, se esse termo ser convergente, ou seja, se o limite desse termo for com a soma de n igual a zero a grande N, né, quando n tende a mais infinito, seja algo finito, né, que não vai explodir a mais infinito. Tá? E a condição para isso existir é que o módulo de z, né, ou o valor absoluto de z, seja estritamente inferior a 1. Vocês vão entender por quê. Né? É bem simples, é por isso que eu falo deles agora. Né? Porque, por exemplo, né, se a gente considerar o limite quando grande N tende a mais infinito, da soma de k igual a zero a grande N de z potência k. Né? Eu quero saber se isso tende a um número finito. Né? Que isso daqui, quando eu falo explodir, é quando não explode a mais infinito ou menos infinito. Né? Porque se isso não explodir, é porque esse termo aqui pode existir e ele vai ser igual a alguma coisa. Né? Então a série numérica vai existir. Tá? Então isso daqui vai ser igual ao limite quando n tende a mais infinito do resultado. Então vai ficar 1 menos z potência n mais 1 sobre 1 menos z. E vocês percebem bem que a condição do valor absoluto ou do módulo de z ser estritamente inferior a 1 vem aqui. Por quê? Se vocês lembram quando vocês estudaram os limites, esse termo aqui, ele só vai converger, só vai ser convergente a zero se z for estritamente inferior a 1. Porque se ele for maior que 1, isso daqui vai tender ao infinito. Né? Vocês percebem bem que se for 2 potência algo que tende ao infinito, vai tender ao infinito. Agora, se for 0,5 potência algo que tende ao infinito, vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir, mas sempre vai ficar positivo, então ele vai tender a zero. Ok? Então a condição aqui, ela aparece aqui. Né? Porque se ele for maior que 1, isso daqui não vai existir. Né? E não é possível que isso exista, porque ele vai tender ao mais infinito. Então a condição vem aqui. Então, como z, por hipótese, é estritamente inferior a 1, esse termo aqui vai tender a zero. Então isso daqui vai ser igual. Vixe, peraí. Deu a louca no computador aqui. Então isso vai ser igual. Peraí que eu me perdi. Vai ser igual a 1 sobre 1 menos z. Ok? Então é um resultado bem simples. Né?
Vocês só tem que tomar cuidado quando vocês falam de série. É que isso daqui, antes de escrever isso daqui, vocês têm que falar que isso daqui tende a algo finito. Porque se não entender, você sabe que isso daqui já não existe, porque isso daqui vai explodir, o que eu falo. Ok? E vai ser igual a 1 sobre 1 menos e. Tá? Resultado que vocês podem encontrar até que frequentemente, e é por isso que eu estou apresentando ele para vocês agora. Agora, um resultado mais significativo, vocês raramente utilizam isso por enquanto, é como fatorizar AN, A potência N menos B potência N. Né? Uma fórmula geral para fatorizar esse termo aqui. Ok? Eu acho que isso foi Bernoulli, não sei qual dos Bernoullis que fez isso, porque são vários. É bem interessante a história. Né? Ele achou uma fórmula geral, né? Então eu vou demonstrá-la para vocês e eu vou dar um exemplo concreto, né? Que é quando n igual a 2, porque é uma fórmula que normalmente vocês na escola eles fazem aprender. Ok? A ideia aqui é sair do termo a menos b vezes a n menos 1 mais a n menos 2b mais a n menos 3b ao quadrado mais etc, né? Até a n menos n, né? B potência n menos 1. Ok? Vocês falam assim, por que carambas eu saio disso? Enfim, a ideia tem que ter ideia, eu não sei de onde que veio essa ideia, mas a ideia é sair disso daqui e verificar que isso daqui vai cair bem a n potência bn, né? Vocês veem bem que se a gente distribuir tudo isso, vai ficar a vezes a n menos 1, né? Então isso vai ficar a potência n, né? Mais a n menos 2b, então vai ficar a n menos 1b, né? Então vai ficar mais a n menos 1 vezes b, mais a gente segue, etc., até o menos b, que agora a gente vai distribuir o menos b, né? Então vai ficar menos a n menos 1b, então vai ficar menos a n menos 1b, menos a n menos 2, né? Temos um b, então teremos um b ao quadrado, etc. Então menos até b potência n. E vocês veem bem que os termos, né, do meio vão se eliminar, porque aqui temos um an menos um b menos an menos um b. Então isso tchau. Né? O an menos 2b ao quadrado, ele está aqui no meio, ele vai tchau. Então vai guardar só o primeiro e só o último. Então isso daqui é igual a potência n menos b potência n. Ok? A ideia é sair disso. Isso daqui é simplesmente uma escrita para mostrar tudo isso que eu escrevi. Né? Então a menos b, né? Então, vocês podem se divertir se escrevendo isso, né? E se inscrevendo no canal também. Escrevendo isso para ver que é basicamente igual. Ok? Então é um resultado que, bom, por enquanto a gente não utiliza ele muito assim, né? Por si só. Mas é bem interessante saber. Vocês podem verificar que para n igual a 2 funciona bem. Né? Porque para n igual a 2 fica a ao quadrado menos b ao quadrado. E vocês sabem que isso daqui é a menos b vezes a mais b, né? Então vocês podem verificar que a fórmula funciona, porque vai ficar a menos b, vezes a soma de k igual a zero a n menos 1, ou seja, se n igual a 2 vai ficar de k igual a 0 a 1, de a potência n menos 1 menos k, b potência k. Então vocês podem perceber que aqui vai funcionar, porque vai ficar a menos b, vezes o quê? Então aqui temos, em vez de n, vai ficar 2, né? Então fica 2 menos 1 fica 1. Então fica. Ai meu Deus, travou tudo. Fica. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Vai ficar, então, n menos 1. Então fica 1. Então 1 menos k. Potência b, potência k. Quer dizer, potência b não. Vezes b, potência k. Então quando k é igual a 0, fica 1 menos 1 fica 0. Né? Então fica a potência 0 vezes potência 0 fica 1. No caso fica a potência 0 b potência 0. Né? Porque quando k vale 0 fica a potência 1 b potência 0, perdão, então fica a mais, e aqui fica, quando vale 1, então fica a potência 0 e b potência 1. Né? B potência 0 fica 1, a potência 0 fica 1, então fica a mais b. Ok? Bem simples. Então fica por aqui o vídeo de hoje, né? Só tomem cuidado, eu tentei fazer rápido para explicar para vocês, mas vocês veem que funciona bem, né? Então, perdão pelos erros que eu cometi ao oral,
Pelo menos acho que eu não escrevi nada de errado. Né? Então, as somas geométricas bem interessantes. Conhecer o resultado de cabeça, de cor, muito importante. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a fórmula do binômio, que é bem legal. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido.